Então, é uma foto que desse cara, o Milton Montenegro, que ele manipulou. E aí, olha que interessante, ele não tem esses tons de vermelho e rosa, foi ele que colocou. Porque a foto, na verdade, a moça é morena, o cabelo bem escuro, é tudo em tom de azul até. Ah, é? É. Parece que ele pintou por cima. Ele pintou ou não? Ou é tudo digital? É tudo digital. Ele pegou a imagem e eu não lembro que processo ele fez, mas dá pra ver que ela é meio bem pixelada ali, né? E isso ele usou a favor dele. Ali, né? No canto dá pra ver. Tanto que eu achava que era de tela de uma televisão, de alguma coisa. Olha assim. que demais. Muito Mas bom, parabéns. esse disco tinha um negócio que a gente tá olhando aqui, né? Mas imagina num vinil, no meio de um monte de capas. Então tu olhava, nossa, ela pulava assim, verdade. no meio das outras. Porque isso era grande, né? O tamanho de um vinil, né? Pô. Sim. Falando nisso, ele tem um vinil só pra mostrar. Esse aqui foi o presente que eu te trouxe. Olha aqui, ó. Não, tô colocando aqui na câmera aqui de cima. Peraí. Dá pra mim. Não, esse é o meu, né? Esse é o teu. Tá. Já ia roubar o meu aqui. Mas vocês tinham essa liberdade de pensar a capa, de pensar o encarte e tudo mais? Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente recebe os sucessivos nãos, e finalmente o cara da Poligram fala sim, ele fala, ok, eu conheço o repertório, Manda bala. manda bala. Podem gravar do jeito que vocês quiserem, com quem vocês Quem quiserem. era o cara da Poligram? Lembra? Era, sim, ele é o cara é o Marcelo Castelo Branco, que depois virou presidente e hoje... Da Universal e hoje é da UBC. UBC. E vocês assinaram para um disco ou para dois? Três discos. Não, quatro. 4 discos. E aí ele fala, eu conheço o repertório, podem gravar, podem fazer a capa com quem vocês quiserem. E como ele vai muito bem, a partir dali, não que tenha havido qualquer restrição no primeiro, mas a aposta deles justamente no CD, nos CD talvez não seja, a nos permitir total liberdade. Ele viu que deu certo, ele falou, olha, a partir de agora vocês... Eu não vou... Segue. E o sucesso? Nunca mais vou me meter. A primeira música já em placa? Qual que é a música que trabalha? Música urbana. Você já começa com música urbana? Música urbana. Estoura, né? Estoura. Vende quase platina em 4 meses. Cara. Aí a gente era... Eu era menino, eu tinha 22 anos. Tinha 22 anos. Já. Pode. E qual é a sensação de escutar música no rádio, assim, sua música no rádio? A primeira vez? Olha, eu achava que era... Olha lá, eles colocaram de ponta cabeça. Olha lá. Então, agora dá pra entender, sabe? Você tá vendo? A borda. A borda é a borda do lago. Sei. E essa mancha toda é o musgo. E todo o resto é reflexo. No canto ali esquerdo é o Museu do Ipiranga. Cara, que bom. Tá vendo? Tá o Museu do Ipiranga, eu tô em pé, o primeiro em pé ali, os outros estão em pé no meio das árvores, atrás da frente das árvores. muito bem o outro. Mas também não dá pra ver que sou eu, né? Não, é uma figura, uma silhueta. Mas é legal, fica uma figura, né? E as manchas todas é natural árvores, também. É musgo, não é nenhum efeito. Cara, parecia um processo que a gente fazia com o Polaroid, que a gente pegava o Polaroid, tirava o tio e imprimia num papel, assim. E eu botava o dedo, manchava o negócio, né? Mas desculpa, Dinho, você estava falando dessa emoção, dessa sensação de se escutar pela primeira vez. Então, eu achava que... Como eu entro no Capital sem nunca ter cantado, eu nunca tinha escrito uma letra, eu não tocava instrumento nenhum, eu achava que não era para mim. Aquilo. Achava que era o quê? Era uma fase temporária? Era uma fase que eu ia gravar, Na verdade, nunca pensei em gravar. Eu achei que a gente ia só tocar em Brasília, se divertir, nossos amigos, e depois eu ia seguir. Eu acho que talvez eu fosse fazer alguma coisa parecida com meu pai. Meu pai é formado em ciência política, eu achei que eu fosse seguir algo por aí, ou sociologia, alguma coisa nessa direção. E eu achava que essa era a minha vocação, sabe? E quando eu entro no Capital, aí logo em seguida a gente está tocando fora, dali a pouco a gente é convidado, dali a pouco não, depois de um ano de perrengue a gente grava esse disco. E durante muito tempo eu lembro dessa sensação de que isso aqui vai acabar em algum momento e eu vou voltar
eu vou voltar para minha vida ortodoxa, sabe? Ter uma profissão normal, entre aspas, né? Mesmo depois do sucesso desse primeiro disco? Sim. Você chegou a fazer algum curso? Não. Eu era, no vestibular que eu toquei, eu ia ser... Eu estava caminhando para ser sociólogo. Me preparando para ser... Mas não, nem chegou a entrar no... Não, nem cheguei a entrar. E aí eu fui protelando, e a música foi andando, eu falava, meu Deus, eu preciso em algum momento, isso aqui vai acabar. Teu plano B. E agora? E agora, Eu né? preciso voltar para a faculdade. E você quer saber, Teddy? Até hoje eu gostaria de ter feito, sabe? Nunca fui embora. Não, ou antropologia, ou várias ciências humanas me fascinam, sabe? História, sabe? Minha mãe é historiadora, minha irmã é historiadora. Eu tenho vontade de ter estudado. E nos últimos tempos eu tenho meio parado de ler ficção. Eu tenho lido muito mais não ficção do que, em geral, história. Eu estou lendo agora um livro sobre o Neolítico, sobre o fim da Idade do Bronze, o começo da Idade do Bronze, e como eram os caçadores-coletores e como a agricultura se estabelece, o proto-indo-europeu. Ninguém daquela geração tua ali estava em universidade? Os Paralamas estavam? Os Paralamas se formam, ambos. O Herbert acaba a arquitetura, o Bi acaba a zootecnia. Os dois se formam. E na nossa, do Capital, o Flávio entra em física. Ele era vidrado por astronomia, acho que ainda é. E o Fê entra em psicologia, mas ambos abandonam os cursos quando o Capital começa a andar. Mas das bandas de Brasília, todo mundo que tocava ali, eu acho que a única pessoa que realmente achava que aquilo poderia vir a ser uma profissão, acho que era o Renato. Que ele não... Ele não havia dúvida, sabe? Era claro, sabe? Isso é uma coisa diferente da nossa Vocês já queriam... Não, é que as coisas começaram a acontecer tanto para os engenheiros quanto para a gente ali, dentro da universidade. Mas era dentro da universidade também. Não, mas a gente cursando. Tá. O Humberto fazia arquitetura, o Carlos, esse que é o nosso guitarrista, fazia arquitetura. Não me lembro se o Maltz fazia... mas eu, por exemplo, eu fazia engenharia civil, eu fiz 7 anos de engenharia civil. Não me formei. Jura, em 7 anos? Exatamente. Era na PUC, eu fazia bastante estágio para ajudar a pagar e tal, então eu fazia menos cadeiras, assim, né? Mas o Sadi, o nosso batera, ele se formou engenheiro químico, era engenheiro químico. Olha só. E isso a gente tinha 24 por aí, sabe? E era estranho, porque aí sim, né? Aí tu ficava pensando, bom, mas tudo bem, né? A gente vai ficar um tempo... Retoma. Depois eu vou ser engenheiro, ou vou ser, né, engenheiro químico, arquiteto. É gozado que vocês começaram um pouco mais velhos do que nós. Eu acho que isso essa é a nossa maneira de perceber isso, porque como vocês foram levados já pela música e não deu nem tempo de entrar na universidade, a gente já estava, porque na escola que a gente cursava, assim, tipo, 16 anos tu saía da escola e 17 tu já estava na faculdade. Pois é. E mas era assim mesmo. Uma perda de tempo, porque né, o Sadi, tudo bem, se formou, né? Mas o que eu ia fazer com engenharia? Mas você sabia que eu sempre achava que, por exemplo, quando eu saio do Capital nos anos 90, sabe? Ali eu conheço a minha mulher, eu conheço a Maria, a gente começa a morar juntos, eu começo a fazer publicidade. A cursar ou só trabalhar? Não. Música para publicidade. Entendi. Faço umas campanhas da Sadia, faço isso. E eu também achei, quer saber, meu? Já foi. Tá bom. Sabe? E quando a Maria engravida da nossa primeira filha, a Júlia, aí falou que, caraca, a gente precisa de dinheiro, mas seriamente a Maria é arquiteta, ela estava trabalhando bastante e eu conseguia contribuir para as contas. Essa era a fase que tu estava com os dreadlocks? Pouco depois. Com dread? Procura aí, Homer. Procura para nós. Dinho com dread. E eu faço quando eu saio, eu faço uma banda chamada Vértigo. Lembro. Com o Mingau. É? Eu me lembro dos dread por causa da foto da capa, eu acho, né? Tu não tá na foto da capa? Acho que eu tô. É a capa do Vértigo. E... Essa é difícil de achar, mas deve estar ali. Não, aí ó.
Não, mas aí. Mas não é, essa não é a capa do. Essa não dá pra ver direito, mas. CD. Não que a gente ficou, olha, o Jim tá de dread. O que deu, né? O que houve com o Jim? Preciso de ajuda. Agora sim ele precisa de ajuda. Ele tá com algum problema. Bom, se até agora a gente não ajudou, tá na hora, pessoal. E eu faço 2 projetos solo quando eu tô fora do Capital. Um mais pesado, que é o Vértigo, com o Mingau e o Quaker. Um grande guitarrista. Mingau, Quaker. Mingau, Quaker. Faltou cereal. Que é o Guns. E depois eu faço um disco, vem para São Paulo, morar em São Paulo, um iugoslavo, um sérvio, chamado Mitar Subotic, conhecido como Suba. E ele começa a produzir uns discos, ele faz o meu disco solo, ele faz o disco solo do Skandurra. É de música eletrônica daí, né? É eletrônico com rock. Aí é que tá, porque nessa mesma época eu ouço pela primeira vez Prodigy. Quando eu ouço Prodigy, que eu começo a frequentar esses after hours, os Hell's Clubs, essas coisas que começavam às 2 da manhã. Foi a época mais podreira da minha vida. Tá. Eu lembro que a gente ia para os clubes às 2 da manhã e saía às 8 da manhã. Tinha que levar óculos escuros, porque você saía do negócio, já era de sol. Estalando já. Sabe? Mas quantos anos tu tinha nessa época? Eu saio do Capital com 30. Então eu devia ter 32. Mas o Capital continua ainda? Eles põem um cara para cantar e continuam. E a sua decisão de sair foi por causa disso? Eu tinha 30 anos, na verdade, eu decido sair com 29. Então eu já estava 10 anos no Capital. Quantos discos vocês fizeram? 5. 5. Eu saio, quero tocar com outras pessoas, faço essa banda com o Mingau e o Quaker, e eu depois faço um outro solo com o Suba, o sérvio. E eu achava que aquela direção de misturar música eletrônica com o rock era o futuro do rock. Por causa do Prodigy. Por causa do Prodigy. Achava que aquilo era uma coisa que eu nunca tinha ouvido quando eu tô... My Medicine, né? Aquela primeira música, era... Eu ouço... É uma porrada. É uma porrada. E... Só um parênteses. Acho que teve uma época que todo mundo que se deu bem esfriou. Quando chega a geração dos anos 90, eu acho. Quando chega a Planet Hemp... ali, e aí foi todo mundo. Não era só... Eu me lembro que todas as bandas da nossa geração... Nenhuma atravessou, né? Menos a Legião. Legião continuou? Legião, porque Legião era Legião era uma outra religião. coisa. Né? Tipo religião. Você não sabe o que foi a Legião. Aí eu preciso contar para as pessoas. A Legião tocava no antigo estádio do Palmeiras, antes de fazerem o Allianz. O Legião tocava lá 2 noites. Sozinho, não era despedida, não era reunião, era lançando disco. Tocava aquilo sold out, esgotado, 2 noites. E era tão... Eu sei porque eu vi, eu tava lá. As pessoas cantavam com... Todas as músicas? Todas, tão alto, que você não conseguia ouvir a banda. Cara, foi esse fenômeno mesmo. Não, isso era algo... É completamente diferente. Outro... É o Renato, né? Era o Renato. O Renato era outra... De qualquer outra banda. Então, pode pegar quem da nossa geração... Pô, e por que vocês acham que teve esse esfriamento, assim? Por causa dessa geração que estava surgindo? Eu acho que sim, Raimundos... Porque aí é que tá. Quando surge Raimundos, Chico quando Science, surge Chico Science, ou quem mais? o Charlie Brown, o Rapa, surge junto com eles uma nova geração. Quem nos atropelou, desculpe te interromper, no melhor sentido, que foi um negócio assim, foi o Skank. Sim. Porque todo mundo vendia bem disco, mas ninguém chegava perto do que o Skank conseguiu. 1 milhão, um atrás do outro. Veio... Arrebentou. E sempre foram essas pessoas legais, bacanas, assim, não é no sentido ruim da história, entendeu? Não é atropelar e tal. É que daí, por exemplo, nós começamos a misturar a música folclórica, daí as pessoas ficam meio assim. O Paralamas faz o disco que também mistura... Mais experimental. Fala da Maré, não é? Vem o Selvagem, depois eles vêm com outro, assim, que daí... Grãos. Na verdade, todo mundo começou a fazer alguns experimentos e a gente meio que se afastou um pouco do rádio, né? E aí vem essa geração aí, o Skank, principalmente. Mais bem gravada. A capa do Selvagem
aquele selvagem que Sei, está na sei. capa. Aquele é o meu, justamente aquele que eu me referi mais cedo como o trio. Sei. Eu, o Dado Villa-Lobos e o Pedro Ribeiro, é o irmão do Bi. E aquilo é num acampamento de Brasília, que a gente vivia acampado em Brasília. A gente ia para as cachoeiras, para os Baita riachos, sacada, né? Você vê. e a gente acampava. E o Renato ia para os acampamentos. E levava o violão e tocava Porra. essas músicas todas anos antes delas serem gravadas. Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, tudo isso ele tocava. Depois tem Pô, uma você mas na eu queria escola, só te o seu perguntar. olha lá, ó. Isso aí é um acampamento nosso, ó. Só que o cabelo dele era comprido e ele Sim. põe pra cima. E ali atrás estava uma das barracas. As barracas chamavam Transadores. Que virava um forno depois das 10 da manhã, 9 da manhã. Não, mas é que tu tava falando um negócio que eu não queria deixar de dizer que como é que eu te falei, co-host, eu fiquei curioso dessa história. Mas aí por que decidiu sair do Capital nessa época? Eu tinha... Mas só pra pontuar, o primeiro disco é sucesso, Independência também faz um sucesso absurdo também. O terceiro vem Fogo, Também. que também bomba. Aí o quarto é uma coisa mais experimental que a gente faz com música eletrônica. Como chama o quarto? Chama Todos os Lados. Aí quando o muro tá caindo, que a gente faz Mickey Mouse Moscou. Que... Essa fez sucesso pra caramba. Então, essa a gente podia voltar a tocar, inclusive, porque tá acontecendo esse problema todo na Ucrânia. Essa talvez merecesse voltar. Belos e Malditos. Então tem algumas músicas que dão certo. No quinto disco, a gente já sai da Polygram, a gente vai pra BMG, e desse disco sai Todas as Noites, Cai à Noite, várias músicas que entram no acústico. Passageiro, a versão do Passageiro. Não foi esse que o Barriga produziu? Mas E esse faz sucesso pra caramba. Mas Faz esse sucesso pra ele caramba. vai bem de venda, o quinto? Olha, no streaming, as coisas que vão melhor são as coisas... Tem muita coisa do primeiro disco. Olha, a gente pode pegar aqui, ó. Quer ver, ó? Mas assim, ó, eu acho que foi essa fase que eu tô te falando aqui, que todo mundo deu uma esfriada. Esse disco foi bem, me lembro de ter ido bem, e mesmo assim não era o suficiente para as gravadoras continuarem, tipo, apostando alto, entendeu? Eu acho que isso acabou impactando todo mundo. Eu não sei em relação a isso, a saída da banda. Olha, tem coisas do primeiro disco, mas... Desculpa te interromper. Não, a gente tá perguntando aqui pra te dar tua saída, eu acho. depois o resto é pós. É esse aí, ó. Isso também é do meu irmão, que também é um truque de sobreexposição, sabe? Que ninguém podia se mexer. E na verdade a capa dobrava, né? Então tinha metade que estava na frente, metade que estava atrás. E aí você decide sair após esse disco? Não. Depois a gente ainda faz o que tem, um que chama Eletricidade. E aí eu saio. Aí eu vou, faço essas duas experiências com outras pessoas.